Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema que todo mundo conhece, mas por um ângulo completamente diferente. Vamos falar sobre a morte. Só que não a morte como o fim da vida, sabe? E sim como um símbolo poderosíssimo de transformação psicológica. Bora começar a desvendar esse mistério. Pensa bem, todo mundo já passou por um fim, né? Fim de relacionamento, fim de um emprego, fim de uma fase da vida, acontece. Mas a grande questão é, o que de fato acontece dentro da nossa cabeça, na nossa psique, quando um ciclo se fecha para sempre? É exatamente sobre essa jornada, essa viagem interna que a gente vai conversar hoje. Ok, então esse aqui é o nosso roteiro, o nosso mapa para essa conversa. Primeiro, a gente vai entender o que morte realmente significa nesse contexto. Depois, vamos ver os sinais do fim, por que a gente resiste tanto, como é que se atravessa o vazio e, claro, como vem a cura e a reconstrução. E no final, a gente vai ver os dois caminhos possíveis que se abrem. Então vamos lá, começando pela base de tudo. O que é que morte significa num sentido psicológico? Bom, a primeira coisa a entender é que não é algo suave, gradual, pelo contrário. É um processo que exige, olha só, um desapego radical. É um ponto final, um encerramento que não tem volta. E é justamente por ser assim, tão definitivo, que ele provoca uma transformação profunda. E a morte simbólica é exatamente isso aí. É o fim daquilo que já não serve mais, que não ajuda mais a gente a crescer, sabe? Pode ser uma identidade que ficou para trás, um projeto que já não faz mais sentido, ou até um jeito de viver que simplesmente se esgotou. É um fim que precisa acontecer, para que a vida possa continuar, mas de um jeito novo. Aqui a diferença fica bem clara, né? De um lado a gente tem a morte literal, o fim da vida biológica, ponto. Do outro lado a gente tem a morte simbólica, o fim de um ciclo justamente para que a vida psíquica continue, para que ela se renove. É esse segundo tipo de morte que interessa para a gente aqui. Tá, mas como é que a gente sabe que um processo desse está começando? Será que tem como perceber? Sim, tem. Existem sinais bem claros, sabe? Manifestações de que tem uma ruptura ali na esquina e que ela é inevitável. Geralmente, tudo começa com uma sensação de esgotamento, um cansaço profundo, como se a bateria daquela situação tivesse acabado de vez. Logo depois, vem a perda de sentido. Aquilo que antes era super importante, de repente parece oco, sem propósito. E aí vem o golpe final. A percepção clara, às vezes até dolorosa, de que não dá mais para continuar assim. E olha, esse é o ponto-chave dessa fase. É a grande lição, na verdade. A gente aprende que nem tudo dá para consertar, nem tudo pode ser remendado. Algumas coisas simplesmente precisam acabar. Ponto final. Insistir, tentar manter vivo algo que já morreu, é só prolongar o sofrimento, é se machucar à toa. Mas e quando essa verdade é ignorada? O que acontece quando a gente se recusa a aceitar o fim? Bom, aí a gente entra num território bem mais sombrio. O caminho da resistência, onde a gente luta ativamente contra o inevitável. E essa frase aqui, ela resume perfeitamente o perigo disso. O passado deixa de ser memória e passa a ser prisão. Exatamente isso. Quando a gente se agarra ao que já acabou, o passado não é mais um lugar de lembranças e aprendizados. Ele vira uma cela, uma jaula que não deixa a gente ir para frente. E na prática, psicologicamente, essa resistência aparece de formas bem concretas. Sabe como? Uma melancolia que não vai embora, um medo paralisante de mudar qualquer coisa e aquela repetição compulsiva dos mesmos padrões, dos mesmos erros, de novo e de novo. Fica um sentimento de vazio que nunca é encarado, nunca é elaborado. E o resultado? A pessoa fica presa, paralisada, porque nega o próprio luto. Fica incapaz de dar o próximo passo. E tudo isso nos leva ao ponto de virada, ao momento mais crítico e, ao mesmo tempo, mais transformador de todos, a travessia do vazio. É aqui, nesse lugar, que a verdadeira integração pode acontecer. A chave aqui é uma mudança total de perspectiva. É deixar para trás aquela mentalidade de que encerrar as coisas é fracassar, e no lugar, abraçar uma nova ideia. Encerrar é respeitar a verdade do ciclo. É basicamente trocar a culpa pela aceitação, entender que a vida é feita de ciclos. E aquele vazio que vem depois do fim, ele não é um buraco, uma ausência. Muito pelo contrário, pense nele como um espaço ativo, fértil. É ali que toda a energia psíquica que estava presa na situação antiga é finalmente liberada. É um campo aberto, cheio de potencial. É como um rito de passagem para o que vem a seguir. E depois dessa travessia, finalmente, vem a fase da cura e da reconstrução. É como um renascimento,
Um processo que é guiado por uma energia de muita paciência, de muito equilíbrio, a energia da temperança. Uma coisa é super importante entender aqui. A reconstrução não acontece da noite para o dia, não é um salto. Depois de um corte tão radical, a vida não volta com tudo de uma vez. Ela vai ressurgindo, bem devagar, aos poucos. Isso exige calma, paciência e, principalmente, integração. Esse processo de cura tem umas características bem marcantes. Primeiro, ele é gradual. Segundo, a cura vem da integração do que foi vivido, não de tentar esquecer. Aos poucos, o luto vai cicatrizando. A vida começa a circular de novo, mas num outro ritmo. E o passado? Ele é integrado, vira parte da história. Deixa de ser uma prisão para se tornar, bem, parte de quem a gente é. E com isso, a gente chega na nossa conclusão, que na verdade resume tudo em dois caminhos bem distintos. Diante de um fim, sempre existem duas possibilidades. Uma que aprisiona e outra que liberta. Olha só como essa tabela deixa tudo claro. De um lado, a morte não integrada. A pessoa se agarra ao passado, nega o luto e o resultado é a paralisia. O passado vira uma prisão. Agora, do outro lado, a morte integrada. A atitude é aprender a deixar ir, o processo é elaborar o luto, se abrir e o resultado, o fim, liberta a pessoa para o novo. É uma libertação de fato. Então, a grande mensagem é essa, no fim das contas. Integrar a morte simbólica não tem nada a ver com desistir da vida. É exatamente o oposto. É um ato de honrar a verdade de um fim para poder dar espaço, para permitir que a nova vida, que já está aí pulsando e querendo nascer, finalmente possa florescer. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Que fim necessário, talvez doloroso, mas inevitável, está presente na nossa vida, na nossa jornada, apenas esperando ser reconhecido para, enfim, abrir espaço para o que vem a seguir.